monozigótico ou univitelino são resultado de quê? Eu vou trazer aqui a questão e aí a gente vai discutir essa questão a partir de uma imagem que eu trago logo em seguida. Vocês marcaram qual alternativa, gente? Eu marquei a letra C, professora. Letra C, né, Gabriel? Fecundação de 2 ovócitos, cada um por um espermatozoide. E aí, todos fizeram também? Quem conseguiu fazer atividade também marcou C ou marcou outra? Gente, lembre que a palavrinha ovócito, né, talvez pode ter sido uma dúvida de vocês na hora que foram fazer a atividade, e esquece de perguntar aqui agora, ou se não surgiu a dúvida, é bom perceber. A palavrinha ovócito é a mesma coisa que óvulo, tá? A gente sabe que, Gabriel falou que é a letra B, né, fecundação de um ovócito por 2 espermatozoides. Veja só, no corpo humano masculino e feminino, nós temos células reprodutoras, também chamadas de gametas, né? Então, os gametas masculinos é o espermatozoide e o gameta feminino, popularmente a gente chama de óvulo. Mas na biologia em si, o nome biologicamente correto é ovócito, tá? Mas não está errado se a gente utilizar a palavra óvulo, tá? Eu só estou falando aqui porque vai ter questões que vocês vão encontrar a palavra ovócito no lugar de óvulo. É a mesma coisa, é a célula reprodutora, é o gameta feminino, tá? E aí, para essa questão aqui, existem 2 formas de que os gêmeos podem ser formados. A gente sabe que existem 2 tipos de gêmeos. Aqueles gêmeos chamados de idênticos, né? Que um é a cara do outro, é um clone. E tem aqueles gêmeos totalmente diferentes, né? Inclusive, indiferentes até no gênero. Um, às vezes, um menino, outra menina, né? Os idênticos, eles sempre vão ser do mesmo sexo, tá? E para essas 2 situações, existe 2 fenômenos diferentes. Nessa questão aqui, número 1, pergunta a partir de quê? De que maneira é formado esse gêmeos idêntico, aquele que é clone um do outro? Lembrando que gêmeo idêntico, ele também pode ser chamado de monozigótico ou univitelíneo. Monozigótico que vem de um único zigoto, tá? Que é aquela célula resultante da fecundação que acontece lá na tuba uterina, no corpo feminino. Univitelíneo, a palavra uni vem de um. Vitelo vem de vitelo, que é a estrutura que nutre o bebê dentro do útero materno, lá quando ele está dentro da bolsa, né? Então, uni vem de único. Essa questão aqui, a resposta é a letra D, nem B, nem C, que a galera colocou. Corrijam aí no caderno. Inclusive, é bom que vocês tenham o caderno aberto para ir anotando, né, a correção, ou quem não fez, já ir anotando as questões, pelo menos a letra, e depois vai complementando para mandar a foto. Os gêmeos idênticos, gente, ele é resultado da fecundação de um único ovócito, ou seja, de um único óvulo, por um único espermatozoide. E depois, posteriormente, a divisão desse zigoto, ou seja, a divisão por mitose dessa célulazinha, né, desse embrião, que é chamado no início de zigoto, que vai se desenvolver dentro do útero. Eu trouxe essa imagem aqui para ficar mais fácil de entender. Inclusive, essa imagem tem no material de vocês, que eu deixei disponível lá também na apostila, tem explicação na videoaula, é interessante que vocês assistam, né, para ter explicação mais detalhada. Então, bora lá. Aqui no lado esquerdo, eu tenho aqui gêmeos univitelíneo, que é o da questão lá que fala, tá? Que é o gêmeos idêntico. E do lado direito, eu tenho a formação de 2 bebês, gêmeos bivitelíneos, ou dizigótico também são chamados, tá? Qual é a diferença deles dois? Primeiro, univitelino, eles são idênticos, eles são clones um do outro. Os gêmeos bivitelíneos, não, eles são diferentes entre si. Inclusive, pode ser menino e menina. Aqui, no primeiro caso, não. Obrigatoriamente vai ser do mesmo sexo e obrigatoriamente vai ter a mesma característica física, tá? No roxo, etc e tal. Como é que acontece? Um único óvulo, tá, disponível lá no corpo da mulher, vai ser fecundado por um único espermatozoide. Nunca vai entrar 2 espermatozoides, 3, 4, nunca, tá? Sempre entra somente um. Na verdade, nem entra o espermatozoide todo. Ele rompe a membrana aqui do ovócito, do óvulo, e libera para dentro do óvulo o núcleo paterno, né? O que tem lá dentro do espermatozoide. Na verdade, ele nem entra todo. Por que não entra 2, professora? Porque existem mecanismos químicos, bioquímicos, que faz o controle da não entrada de 2 espermatozoides. Isso aí acontece em outros seres vivos do reino animal, mas na espécie humana não acontece isso. Então, aqui nesse caso, um único óvulo vai ser fecundado por um único espermatozoide, que é o que normalmente acontece em toda a gravidez, toda a gestação, né, que não seja de gêmeos. Só que, devido a uma duplicidade da divisão mitótica, quer dizer, a gente viu lá atrás o tipo de divisão celular, mitose e meiose. Quando a célula ela é fecundada, essa célula deixa de se chamar óvulo e espermatozoide e passa a se chamar zigoto, que é uma célula que é o futuro bebê, né, o embrião que vai se desenvolver.
Para se desenvolver, essa célula precisa se multiplicar em várias outras células para dar a formação da estrutura do bebê. Nesse processo de divisão, acontece a formação de duas estruturas iniciais da formação de um bebê. A gente não se sabe ainda exatamente o que gera essa duplicidade, não tem ainda, a ciência não tem uma resposta ainda definida do que pode acontecer para gerar isso, mas a gente sabe que a questão genética está muito influenciada aqui. Então, pessoas que na sua família, né, o pai ou a mãe, tem casos de gêmeos, né, principalmente gêmeos univitelíneos, as chances disso acontecer são maiores. Não quer dizer que a família que não tenha, você nunca vai ter. Sua família pode não ter gêmeos nenhum, a família do pai do seu filho também pode não ter filho nenhum, ou não pode ter gêmeos nenhum, e você ser mãe ou ser pai de filhos gêmeos, acontece, tá? Então, esse caso aqui, em que acontece a sucessiva divisão mitótica do único zigoto, gera gêmeos idênticos, clones entre si, tá? A única coisa que vai diferenciar entre eles é a digital. Aqui do lado direito, eu tenho o que chama de gêmeos bivitelíneos, aqueles gêmeos que são diferentes entre si, podendo ser 2 meninos, 2 meninas, ou um menino e uma menina. Esse caso, a mulher, do período fértil dela, ela vai liberar 2 óvulos, ou 2 ovócitos, que a gente chama, né? Cada um dos óvulos liberado no corpo dela, lembre que a estrutura feminina lá dentro do corpo dela, do lado direito e do lado esquerdo, tem os ovários, né? São glândulas sexuais femininas. Esses ovários, uma vez ao mês, ele libera um óvulo. Só que, normalmente, a mulher só libera um, ou de um lado ou de outro, mas tem casos em que a mulher libera os 2, um de cada lado ao mesmo tempo. E se naquele momento ela tiver relação sexual desprotegido, sem uso de camisinha, por exemplo, obviamente que cada um desses óvulos vai ser fecundado por um espermatozoide diferente, vindo do mesmo homem na mesma relação sexual, porque o homem libera milhares de espermatozoides em uma única relação sexual. É uma média de 300 milhões de espermatozoides em uma única ejaculação. Obviamente que mais de 99% vão ser mortos, eles morrem, mas uma parte ainda consegue chegar ao final e fecundar o óvulo. Somente vai ser fecundado um. Se tem 2 óvulos, os 2 serão fecundados. E aí cada óvulo vai se desenvolver, gerando o zigoto, o embrião, e cada embrião vai dar origem a um bebê diferente. São irmãos, tá? Só que eles nascem na mesma época, e por isso a gente chama de gêmeos. Então, na biologia, a gente fala que os gêmeos de verdade, o verdadeiro é o univitelíneo, que é aquele gêmeo idêntico, né? É o clone um do outro. Esses gêmeos bivitelíneos são chamados de fraternos. Eles só são chamados de gêmeos porque eles fazem parte da mesma gestação, mas eles são indivíduos únicos, diferentes entre si, tanto a estética, né, quanto o gênero, pode ser menino ou menina, quanto a fisionomia, tudo é diferente, tá? É tipo eu e meu irmão, eu sou mais velha que ele, 8 anos. A diferença que a gente não pode ser chamado de gêmeos é porque nascemos em épocas diferentes. Mas aqui é como se fossem irmãos diferentes, só que nascem na mesma gestação, na mesma barriga, no mesmo momento. Compreendido, gente, o porquê que a nossa alternativa lá é a alternativa D. O gêmeos idêntico, ele é resultado da fecundação de um único óvulo por um único espermatozoide e da posterior divisão do zigoto. Quando esse zigoto ele se divide por algum motivo de maneira duplicada, e aí gera 2, como se fossem 2 cópias. Certinho? Vamos adiante. Na questão 2 diz, durante uma aula de biologia, um rapaz afirmou que era gêmeo de sua irmã. Os alunos questionaram, então, se tratava de um caso de gêmeo monozigótico ou dizigótico, aqueles 2 tipos de gêmeo que eu já expliquei na questão 1. Marque a alternativa que indica a resposta correta para esse questionamento. Então, vamos imaginar, tá? Nós todos aqui na sala de aula, lá no presencial, e aí tem um menino e uma menina que fazem parte da mesma turma, tá? Do primeiro A, e diz, nós somos irmãos gêmeos. Aí fala, sim, gêmeos como? Vocês são gêmeos dizigótico ou monozigótico? E aí, gente, qual é a alternativa que vocês acham que é a correta nessa 2? Que explicaria melhor? Quem respondeu ou quem não respondeu e quer chutar aqui a alternativa. Vamos lá, participando. Ninguém respondeu? Letra C. Hilary falou que é letra Chutar. C. Diz aí, Acera. É o quê? Chutaria qual? D. D. É a letra C. Vamos entender o porquê. Eu falei a vocês prof, que... tem 2 D aí. Eita. É letra E a última, viu? Desculpa, saiu errada aqui a digitação. Essa última é letra E, né? D não. Lembra que eu falei aqui, ó, que aqui os gêmeos
Os gêmeos bivitelíneos, aqueles que são originados de 2 óvulos e 2 espermatozoides diferentes, eles podem ser menino e menina diferentes, né? Podem ter gêneros sexuais diferentes. Aqui não, aqui obrigatoriamente, se estiver fecundando um espermatozoide carregar o cromossomo Y, obrigatoriamente vai ser menino aqui, tá? Os dois. Se aqui um espermatozoide carrega o cromossomo Y e o outro carrega o cromossomo X, cada um vai nascer diferente, um vai ser menino, outra menina. Então, só existe possibilidade de nascer gêmeos de sexo diferente quando essa gestação for gêmeos bivitelíneo. Por isso que a nossa resposta é a letra C. Os gêmeos em questão são dizigóticos, ou seja, bivitelíneo, é a mesma coisa, tá? Dizigótico quer dizer 2 zigotos, porque vem de 2 óvulos e 2 espermatozoides. Pois apresenta sexo diferente, o que indica que se formaram 2 zigotos totalmente distintos. Tá? Por isso é a letra C. Hillary acertou. E quem não fez correto, corrige, ou quem está tentando fazer agora já anota a alternativa correta. Essa terceira diz assim, olha, a figura a seguir, essa aqui, mostra como é feita a vasectomia, um procedimento cirúrgico simples que envolve a interrupção dos ductos deferentes. Essa interrupção impede que os espermatozoides produzidos aqui embaixo, ó, no testículo, atinjam a uretra, tornando o homem infértil, ou seja, não tem capacidade mais de gerar filho, tá? A vasectomia não inibe o ato sexual, ou seja, não atrapalha na relação sexual, né, íntima, com a outra pessoa, com o parceiro ou a parceira. Para que um homem se mantenha sexualmente ativo, é preciso que haja produção da secreção do hormônio testosterona. A testosterona, que também é produzida aqui embaixo, ó, no testículo, tá? Ela é responsável pela indução do desejo sexual, que é chamado de libido, e é também necessária para que ocorra a ereção do pênis, né? Fique ereto para conseguir penetrar no corpo da mulher ou do homem, se for um parceiro sexual do mesmo gênero. Por que a vasectomia não bloqueia os efeitos da testosterona, uma vez que esse hormônio também é produzido no testículo? A pergunta é essa. Trocando em miúdos, veja só, essa imagem aqui representa de maneira bem resumida parte do sistema reprodutor masculino e mostrando que tem um corte aqui, ó. Então, quando o homem decide não ter mais filhos, porque já tem e não quer mais se arriscar a que uma mulher engravide, ele pode fazer um procedimento chamado de vasectomia. É uma cirurgia simples, que faz no mesmo dia e já sai no mesmo dia, né? É bem simplesinha mesmo. E ele impede que o homem ele consiga gerar mais filhos. Mas isso não vai atrapalhar que ele tenha relação sexual. Ele vai continuar tendo as relações sexuais, só que ele não vai ter mais filho, mesmo que não utilize uma camisinha, por exemplo. Se ele não usar camisinha, o máximo que ele vai pegar é uma doença sexualmente transmissível, que também é muito grave. Mas, enfim, vamos dizer que utilizou a camisinha estourou, ele não pode se preocupar em ter filho, em a mulher engravidar, porque ele é vasectomizado. Significa dizer que o ducto deferente, quem pegou a aula anterior deve lembrar, que aqui, ó, os espermatozoides são fabricados nos testículos, que são 2, que é a glândula sexual masculina. O testículo, ele fabrica espermatozoide, mas também fabrica testosterona, que é o hormônio que dá as condições sexuais masculinas, é o hormônio do prazer do homem, é o hormônio que vai gerar as mudanças físicas no corpo dos homens, dos meninos que estão na fase da adolescência, é o hormônio que vai organizar o corpo masculino, tá? Prepará-lo. É aqui também. Só que o espermatozoide que é fabricado aqui, ele faz aquela viagenzinha, não sei se vocês lembram da aula passada, ele sai do testículo, entra no epidídimo para se amadurecer, porque ele ainda não está maduro. Depois ele desce e entra nesse canal chamado de ducto deferente ou canal deferente, lembrando que tem um para cada testículo, então são 2. Ele vai fazer aquela volta ao redor da bexiga urinária para sair por dentro do pênis, que é o canal da uretra, e sair na ejaculação. Só que, na cirurgia, esse ducto deferente, eles são cortados, eles são interrompidos. É feito um corte, uma incisão local bem pequenininha, tá? E aí, esses ductos deferentes, eles vão ficar incomunicáveis. Então, o que acontece? Os espermatozoides aqui não vão ser estimulados a ser produzidos, ou os que tiverem aqui não vai conseguir fazer mais essa viagem e sair lá no líquido seminal na hora da ejaculação. E a pergunta é, e os hormônios chamados de testosterona, que também é fabricado aqui, como é que vai chegar no corpo do homem? Como é que ele vai liberar? Essa cirurgia vai atrapalhar de alguma maneira o homem fazer uso do hormônio que ele produz aqui? Será que vai atrapalhar? A pergunta é essa, tá? Por que a vasectomia não bloqueia o efeito da testosterona, mesmo ela sendo fabricada no mesmo lugar que o espermatozoide é fabricado?
Qual é a resposta aqui que a gente deve dar, pessoal? Qual é a letra? Letra A, Gabriel falou. Letra A, correto, Gabriel, muito bem. Porque esse hormônio chamado de testosterona, que está sendo fabricado aqui no testículo, ele não vai ser distribuído para o corpo da mesma forma que o espermatozoide faz o caminho. Pelo contrário, a testosterona que está aqui, ela vai ser absorvida pelo corpo através dos vasos sanguíneos que estão correndo aqui ao redor do testículo, porque não está sendo mostrado na imagem. Então, o corpo absorve, é como se fosse uma esponja que suga esse hormônio que está aqui e vai cair na corrente sanguínea para que o hormônio atue no corpo inteiro. Então, se o hormônio testosterona fizesse o mesmo caminho que os espermatozoides, na hora da relação sexual, a testosterona ia ser jogada fora. Né? E essa testosterona, que é o hormônio, tem que ficar dentro do corpo do homem, do mesmo modo que os hormônios femininos também tem que ficar dentro do corpo da mulher. Não tem que ser jogado fora. O hormônio é produzido para ficar dentro do corpo. Então, é absorvido aqui mesmo. Ele não faz a mesma viagem que o espermatozoide faz. Por isso que a vasectomia não corta efeito do desejo sexual, da libido, da vontade de ter relação sexual, da impotência do homem ficar, como falam por aí, né, popularmente, broxa. Não tem nada a ver. Isso já é comprovado cientificamente. Tá? Então, é uma boa alternativa para o homem que já tem filho, não quer ter mais, não quer se arriscar que a mulher engravide, e aí ele faz essa cirurgia simples, gente. Vai de manhã no centro cirúrgico, obviamente o médico já marcou, né, já fez todos os exames, são questões de minutos, terminou, 30 minutinhos, o homem veste a roupa e vai para casa. É bem simples, é tipo você tá com um corte e vai ali na urgência para fazer um pontozinho. É bem simples mesmo essa cirurgia. A questão 4 fala que muitos anos de pesquisas ajudaram a desenvolver pílulas anticoncepcionais seguras e eficientes. As pílulas anticoncepcionais já foram consideradas um dos símbolos de liberação feminina, um instrumento para a ascensão da mulher em todos os setores da sociedade. Mesmo assim, carrega por muito tempo a forma de trazer riscos para a saúde. Tanto que, mesmo considerando-se seus aspectos positivos, as pílulas eram vistas como um mal necessário. Isso aí é um texto que foi tirado lá de uma revista sobre saúde da mulher. E a pergunta é sobre as pílulas anticoncepcionais. Vocês conhecem, né, que existe método contraceptivo, ou seja, de evitar a gravidez, em que a mulher ela toma aquelas pílulas todos os dias, né, toma um comprimido todo dia, diariamente, é chamado de pílula anticoncepcional. Vocês já devem ter ouvido falar, ou devem conhecer alguém na família que toma, seja mãe, uma irmã mais velha, uma tia, né, devem ter conhecimento. E essa pílula tem que ser tomada todos os dias. A pergunta é, as pílulas anticoncepcionais femininas, elas possuem a substância que faz o quê? Qual é o efeito dela, dessas substâncias que ela tem? Qual é o efeito dela dentro do corpo que faz com que a mulher não engravide, caso ela tenha uma relação sexual sem uso de camisinha, ou se a camisinha, por exemplo, estourar? Qual é a alternativa que vocês marcaram? E aí, pessoal? Gabriel, letra C. Breno também fala que é letra C. E aí, é letra D. Hilary marcou B. Vamos entender o porquê que não é B nem é C. A letra B diz que a pílula anticoncepcional, ela vai funcionar porque as substâncias na letra B irritam a mucosa tubária, ou seja, a parte interna da tuba uterina, provocando a obstrução das tubas, de jeito nenhum. Se provocar obstrução, que é o bloqueio, vai ter problemas muito sérios naquela região ali. Então, não tem a ver com ato de obstrução de tuba uterina, tá? Não pode ser letra B. Letra C diz que essas substâncias presentes nas pílulas provocam a morte dos espermatozoides após a entrada dele no colo uterino. Também não. Os espermatozoides, muitos deles vão morrer quando entra no canal vaginal, quando entra no útero. Muitos morrem por conta da diferença de pH vaginal, mas mesmo assim, uma boa parte consegue sobreviver e seguir viagem e tentar engravidar a mulher. A pílula anticoncepcional, ela tem uma função específica, que é impedir a ocorrência do fenômeno chamado de ovulação. Lembra lá no corpo feminino que a mulher tem o útero aqui no meio e tem 2 ovários, né, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Uma vez ao mês, cada um desses ovários, ou os 2 ao mesmo tempo, eles vão liberar um óvulo. Nesse momento que ele libera um óvulo, é um momento chamado de ovulação, ou seja, a mulher está liberando o óvulo, consequentemente ela está no período fértil. Se tiver uma relação sexual, naquele momento, naqueles dias em que aconteceu a ovulação, se ela tiver relação sexual sem uso de camisinha, ou se a camisinha por algum motivo estourar,
vai acontecer a gravidez, não tem para onde correr, tá? Então, o que é que as substâncias presentes nos anticoncepcionais, as pílulas, fazem? Fazem com que esses ovários, direito e esquerdo, eles parem, eles fiquem ali no estado de dormência, e aí eles não vão liberar os óvulos. Vai entrar mês, vai sair mês, e esses óvulos vão ficar guardadinhos lá dentro. E o útero aqui no meio não vai receber nenhum embrião para gerar o desenvolvimento do bebê. O espermatozoide pode até entrar, mas se ele não encontrar óvulo, não tem como ele engravidar a mulher. Aí o espermatozoide vai ficar lá até no máximo 3 dias, que é o tempo máximo de duração dele dentro do corpo da mulher, e ele vai morrer depois porque ele não sobrevive muito a esse tempo fora do corpo masculino. E aí ela não engravida. Então, entendam, qualquer método anticoncepcional, seja pílula ou seja a injeção, né? Aqueles líquidos lá dentro e aquela substância na pílula, que são hormônios femininos, vai alterar o funcionamento desses óvulos, desses ovários, direito e esquerdo, para que eles se fechem e não se abram dentro do ciclo feminino, para que ele não se abra e não aconteça o fenômeno chamado de ovulação. Sem ovulação não tem como gerar gravidez, só com a presença do espermatozoide. Deixa eu ver aqui um comentário que alguém colocou no chat. Luana disse que já tomou anticoncepcional, não me dei com remédio, minha mãe suspendeu. Tomava... Isso, Luana, tem muitas meninas, inclusive adolescentes, que inclusive nunca nem tiveram relação sexual e tomam anticoncepcional. Aí pergunta por quê? Porque muitas delas, às vezes, têm cisto no ovário, né, tem microcisto, ovário policístico, são anomalias que o ovário tem, que faz parte do desenvolvimento do corpo da mulher. E aí, para controlar isso, né, os médicos orientam a tomar anticoncepcionais, o ginecologista. Aí as meninas passam a fazer uso do anticoncepcional para fazer um controle hormonal e o organismo da menina ficar equilibrado e não ficar todo bagunçado. Mas isso só deve ser feito sob orientação médica. Ninguém pode tomar assim à toa, não, tá? Porque, como você falou, você não se deu e teve que suspender. Por quê? Tem muitas meninas, mulheres, que não se adaptam com determinados medicamentos. E aí tem que ser relatado para o médico, por mais que ele tenha prescrito aquele medicamento. Olha, doutor, está acontecendo isso comigo, estou tendo esses sintomas. E aí ele vai fazer vários outros exames e vai tentar fazer a prescrição de um novo medicamento, que seja mais adaptado para o seu organismo. Porque ninguém é igual a ninguém, né? Cada organismo é um. Tá? E tem mulheres que têm alergias a certas substâncias. Tem mulheres que têm problema de trombose, que é circulação sanguínea no corpo, que está irregular, e aí tem medicamentos que vai piorar esse quadro. Então, por esse motivo que na hora que começa a tomar anticoncepcional, as mulheres, as meninas, têm que pesquisar, têm que fazer uma consulta médica, para que relate toda a situação, ele faça exames e vê qual é o melhor medicamento para você. Porque aquele remédio que eu tomo, muitas das vezes não é indicado para você, ou vice-versa, né? O efeito pode ser contrário. Ok? Eu até trouxe a imagenzinha, eu acabei esquecendo de mostrar aqui, ó. Então, aqui são os ovários, ó. Ovário direito, ovário esquerdo, tá? Aqui no meio tem o útero, e entre o útero e o ovário a gente tem essa tuba chamada de tuba uterina, antigamente chamada de trompa de Falópio. Aqui é o canal vaginal, por onde tem a penetração e a liberação dos espermatozoides, colo do útero, que é essa ligação entre a vagina e o útero. E aí, esses ovários, uma vez ao mês, eles liberam um óvulo, né? Pode ser os dois ao mesmo tempo, pode ser um. Esse momento da liberação do óvulo é chamado de ovulação. A mulher que não ovula, ela não tem condições de engravidar porque não tem óvulo disponível ali para o espermatozoide fecundar. Certinho? Gente, se eu estiver passando rápido, fala aí que eu dou uma parada aqui, tá? Vamos adiantar que eu já estou em cima do horário. Tem essa tabelazinha, a gente vai fazer essa tabela, uma ligação entre elas de acordo com o método contraceptivo, ou método de anticoncepção, e o mecanismo de ação. A gente vai fazer aquela tabelinha de ligar um com o outro para poder ver qual é o correto. Eu vou trazer já a resposta aqui e vou trazer a imagem seguinte fazendo um comentário. A resposta é letra B, B de bola, tá? A sequência aqui é número 4, 3, 2, 1. E vamos aqui entender, tá? Todos esses métodos aqui é método para evitar gravidez. Diafragma, laqueadura, dispositivo intrauterino, que é o DIU, e vasectomia. Porque muitas das vezes a pessoa acha que só tem pílula anticoncepcional e camisinha. Pílula anticoncepcional e camisinha é um dos métodos contraceptivos, né? Mas existem outros. E aí, cada mulher, cada casal vai utilizar aquele que for mais adequado. Lembrando que a camisinha, ela deve ser utilizada em todos os momentos, porque é a única que vai prevenir e evitar qualquer tipo de doença sexualmente transmissível, né? Todos os outros métodos só evitam a gravidez, mas não evita doenças, tá? Então, veja só, aqui primeiro, o diafragma. Muitos não devem conhecer esse método porque é pouco utilizado, mas eu trouxe aqui para conhecimento de vocês. Então, o número 1, a explicação está aqui embaixo.
Ele impede a passagem dos gametas da vagina para o útero. Então, aqui eu tenho o útero da mulher, aqui é o canal vaginal. Na hora que está tendo a penetração e que o homem libera espermatozoide aqui, se não tem nada, ele vai entrar e se tiver um óvulo, vai engravidar, né? Ok. O que é que o diafragma faz? O diafragma é essa estrutura que parece uma tampinha de borracha, é feito de material que o corpo consegue manter lá dentro. É colocado pouco antes do ato sexual, é naquele momento, né? Tipo a camisinha, tá? Quando termina a relação, retira-se, higieniza e guarda nessa caixinha, é reutilizável, tá? Normalmente a mulher que tem. E como é colocado esse diafragma? É colocado nessa região, deixa eu pegar meu mouse aqui para ver se aparece. Aqui dentro do canal vaginal, ela coloca com o próprio dedo, né? Como se fosse ou então às vezes tem um aplicador que empurra, e ele parece uma tampinha de borracha, ele vai impedir a passagem entre o canal vaginal e o útero. Porque na hora que o homem ejacular aqui dentro, todos os espermatozoides, o líquido, né, o sêmen, ele vai voltar, ele vai ficar aqui preso, a mulher vai demorar um tempinho para depois tirar, depois se higienizar, tomar banho, e aí depois retira-se esse diafragma, e aí não houve a passagem, né, do espermatozoide para lá. Normalmente utiliza-se também ao redor desse diafragma, né, coloca-se um pouco de um creme chamado espermicida, que é um creme que tenta matar o máximo do espermatozoide. É um método que não é muito comum, pelo menos aqui no Brasil as mulheres não utilizam muito, mas ainda assim tem um pequeno grupo de mulheres que faz uso porque tem alergias, tem problemas no uso de outros medicamentos, né? Aqui não é medicamento, é um contraceptivo que a gente chama de barreira. Ele vai fazer uma barreira física, né? Não tem ingestão de hormônio nem nada, tá? Aí em segundo a gente tem o segundo método chamado de laqueadura. Tanto laqueadura, o item 2, quanto o item 4, que é a vasectomia, são métodos contraceptivos cirúrgico, tá? São cirúrgicos, não é nada que a gente utilize na hora, é definitivo praticamente, né? Então, laqueadura, o que é que a laqueadura vai fazer? Na laqueadura, o número 2, o item 2, faz que impede que os gametas cheguem ao terço distal das tubas. O que é terço distal? Ó, a laqueadura, eu falei da vasectomia que no homem é cortado, né? Os ductos deferentes, na mulher são cortadas as tubas uterinas. Apenas cortada, não é tirada e jogada fora, tá? Ela é feito um corte nas tubas, é feita uma amarração ou então feita uma cola aqui para que não tenha mais essa comunicação do ovário com o útero. A comunicação não vai existir mais. Então, mesmo os espermatozoides entrando aqui, eles vão tentar entrar na tuba uterina para procurar o óvulo. Só que não vai ter óvulo, porque o ovário, mesmo que ele libere óvulo, o óvulo está aqui, ó, preso, e o espermatozoide está aqui do outro lado. É tipo uma ponte que quebrou em uma cidade, a única forma de um entrar em contato com o outro é pela ponte. Acabou, não tem comunicação. Então, esse espermatozoide não encontra óvulo, porque o óvulo fica na outra extremidade e o espermatozoide fica aqui dentro, ele não tem como passar. Tá? Então, impede, né? É um método assim que impede totalmente o encontro deles dois. Da mesma forma que a vasectomia. O dispositivo intrauterino, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, chamado DIU, né? As mulheres colocam, fulano colocou DIU, né, para não engravidar. É dispositivo intrauterino, é o item 3, ele impede a anidação no endométrio. Então, veja, essa estruturazinha está aqui na palma da mão, é do médico, tá vendo? Bem pequenininho, na forma de um T. Ele é colocado dentro do consultório mesmo, médico, como se fosse um exame de lâmina, né, um exame Papa Nicolau. A mulher vai lá e ele coloca pelo canal vaginal, é rapidinho isso aqui, esse procedimento, e ele vai ser implantado aqui, parece um T. Muitos deles é feito de metal, outros de cobre, outros de plástico. Tem alguns que liberam hormônios no local e outros não. Em média, a duração dele é de 5 a 10 anos, depende da marca que é colocada. Depende do modelo que o médico escolhe para você. E o que é que vai acontecer? Ele vai impedir que um possível óvulo que entre aqui, que seja liberado, e que talvez possa ser que ele queira entrar em contato com o espermatozoide que está nessa região que subiu aqui, ó, eles não vão se encontrar, porque esse DIU ele vai fazer essa barreira, formar uma parede aqui, e os espermatozoides não vão conseguir encontrar. Só que a diferença do DIU para a laqueadura é que a laqueadura corta, né? Faz um corte aqui. Esse aqui vai impedir também o encontro, mas não pelo corte, e sim por ter uma estrutura física que barra o encontro dos dois. Uma muralha, um paredão. E aí esse espermatozoide aqui não encontra o óvulo que está na tuba, e aí depois de 2 ou 3 dias, cada uma dessas células vão morrer e vão ser digeridas pelo próprio organismo, e a mulher não engravida, tá? E a vasectomia, já falei um pouquinho na outra questão, os ductos deferentes, eles são cortados, né? E aí, consequentemente, os espermatozoides que são fabricados aqui no testículo, eles não têm como fazer aquela passagem
pelo canal deferente, pela uretra e sair durante a ejaculação. Eles vão ficar retidos aqui no testículo, tá? E aí, o que sai é apenas o líquido seminal, o sêmen, o chamado esperma. Só que nesse esperma não vai ter espermatozoide, porque o esperma, gente, ele não é fabricado no testículo. O testículo é só a célula. O esperma, que é o líquido espermático, né, o líquido seminal, ele é formado, ele é fabricado por glândulas que estão aqui, ó, logo depois do ducto deferente. A próstata, a glândula seminal e uma outra glândula que não está mostrando aqui, que é a bulbo uretral. Elas três vão produzir líquidos que vai formar aquele líquido chamado de sêmen, que é liberado durante a relação sexual. Só que esse sêmen não vai ter espermatozoide, consequentemente também não consegue engravidar nenhuma mulher, tá? Questão 6. Gente, são 7 questões, me relembre aí, por favor. 6. É a última, né? Hilary falou que são 6. Então, vamos lá para a última, para vocês irem para a próxima aula. Segundo o Departamento de DST, AIDS e hepatites virais, as doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, são transmitidas principalmente por contato sexual sem uso de camisinha com uma pessoa infectada e geralmente manifesta-se por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. Geralmente, tá? Não é sempre. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica uma informação incorreta, a que está errada, em relação à DST. Qual foi a alternativa que vocês marcaram como errada? Letra E, Gabriel falou. Será que é letra E? É letra D. Vamos entender o porquê que não é letra E. A letra E, Gabriel, fala o seguinte, que algumas DSTs podem ser transmitidas durante a gravidez da mãe para o bebê, a exemplo da sífilis. Correto. A gente está procurando a alternativa errada. Essa frase da letra E está totalmente certa. De fato, tem DSTs, tem doenças sexualmente transmissíveis, que se a gestante estiver e ela não tratar isso no início da gravidez, ela corre o grande risco de passar para o bebê. E o bebê nascer com várias sequelas. É o exemplo da sífilis. Por isso que as mães, quando descobrem, as mulheres, quando descobrem que estão grávidas, né, já tem que fazer o acompanhamento do pré-natal. O que é o pré-natal? É o acompanhamento médico, né, que vai estar fazendo o acompanhamento dessa mãe, desse bebê, durante toda a gestação. É o chamado pré-natal. Durante esse acompanhamento, o médico vai passar vários exames logo no início, e dentre esses exames, um deles é o exame de DSTs, para descobrir se essa mãe tem algum tipo de DST, inclusive a própria AIDS. Porque, a depender da doença que ela vem apresentar, pode ser tratada logo, que é o caso da sífilis, ou pode ser evitada durante o nascimento do bebê, para que ele não se contamine, tá? Para tentar proteger ao máximo. Então, essa letra E está certa. A letra D está errada. O que é que está errado na letra D? A letra D diz que todas as DSTs apresentam sintomas característicos na região genital, ou seja, lá no pênis, ou na região da vulva da mulher, né? Tanto do homem quanto da mulher. E está errado. Por que está errado? Porque nem todas as doenças DSTs apresentam sintoma. Por exemplo, tem pessoas que têm AIDS e não tem sintoma nenhum. Você olha a pessoa toda nua e vê lá tudo perfeito. Não tem nada, né? Não tem bolha, não tem ferida, não tem um corrimento. Então, aparentemente, essa pessoa parece saudável. E aqui é justamente para mostrar que essas doenças, algumas delas vão apresentar sintomas, mas outras não, elas ficam escondidas, camufladas, e é por esse motivo que se fala tanto em uso da camisinha, porque não está escrito na cara de ninguém, né? Olha, eu tenho DST, ninguém fala isso. E às vezes até a própria pessoa tem e nem sabe, porque ainda não desenvolveu sintoma nenhum. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, no momento em que for escolher um parceiro, uma parceira para ter uma relação sexual, porque é muito perigoso isso. E um detalhe eu quero chamar a atenção aqui. Há muito tempo se falava em DST. Hoje, atualmente, é porque essa questão é mais antiga. A nomenclatura correta que vocês vão encontrar em qualquer questão é IST. No lugar do D, vai ser um I. Ao invés de ser doenças sexualmente transmissíveis, agora é infecções sexualmente transmissíveis. Por que mudou de doença para infecções, professora? Porque toda doença tem um sintoma. E a gente percebeu, né, os estudos científicos demonstraram que nem toda doença desse tipo, né, venérea, antigamente chamada, que se pega pelo sexo, desprotegido, nem todas têm sintoma, tá? E a infecção, a palavra infecção é a mais adequada, biologicamente falando, porque nem toda infecção vai demonstrar nenhum sintoma, então por isso é a mais correta.